Bom dia, grande Betinho, fala pessoal, Alex, fala Renata, Jonathan, fala meu irmão, tudo certo? Vamos que vamos, mais um dia, esperar aí o grande Samuel entrar na área, Lúcia, bom dia Lúcia, tá aí o Samuel, excelente live, hoje eu quero ver tua live com a Sandrinha lá e com a Glaucia, viu Lúcia? Imperdível, grande Najib, vamos chamar o Samuca aqui, Fatem. Vamos fazer uma live com a senhora Fatem e a Priscila também. Deixa eu chamar o Samuel. Cadê? Mônica Silva, beijo grande. Prazer te ver sempre. Tá em todas. Não por acaso você é quem você é e está onde você está. Muito show. Obrigado pelo carinho, pelo prestígio. Uma honra. Te chamando já aqui. Aê, meu garoto. Oh! E aí? Tudo certo? Bom dia, irmão. Bom dia, melhor agora, cara. Como é que estão as Opa, coisas? sempre, sempre, sempre. Muito feliz de estar aqui, cara. Obrigado. Bacana. Pô, gostei desse quadrinho aí atrás aí, hein? Show de bola. Ô, cara, Ah, esse aqui é um esse tem, xodó. esse tem história. Tem, é um xodó, cara. Tem uma amiga minha, até fazer um jabá dela aqui, a Lili Filig, que é pintora, e a irmã de um amigo meu que foi sócio meu quando a gente teve a marca de skate lá, a marcenaria, né? E aí Aham. comprei a Remax, né? Eu falei, caramba, preciso colocar alguma coisa aqui, e tudo. Aí eu lembrei e falei, vou pedir para ela pintar um quadro para mim, né? Aí Top. pedi, ela pintou e em Jaguariúna tem um local que chama Colina, né? Que é que é uma descida e tudo mais. Então aí por isso que é Remax Colina. E aí Uhum. ela pintou esse quadro aí meio que simbolizando o pôr do sol, com o balão ali subindo na colina. E é um xodó mesmo, assim. Muito legal, muito legal. Tá até no vídeo que tu fez com ele no fundo também. Então dá pra ver que tu tem um carinho grande por ele aí. Deixa ele aí, ele sempre tá no fundinho aí, é um jeito simbólico aí de estar transmitindo. Eu gosto muito de arte, particularmente, sou um apreciador, né? Acredito que a arte carrega uma energia que você sente igual quando eu te encontro pessoalmente, né, Acre? A gente sente a energia do Acre, o Acre sente a energia do Samuel. E a arte, Verdade. como Tudo é eu energia, né, cara? tempo pintando, né? A hora que você olha assim, você tem aquele impacto, né? Você fala, nossa senhora, o que que é isso? E Show. eu tô apaixonado por essa sensação aí. Ah, muito bom, cara. Bom, Samuca, eu queria, em primeiro lugar, te agradecer, irmão. Te agradecer aí de coração por aceitar o convite. Tu é um Hum. cara que eu já sigo há muito tempo, há muitos anos. Tem uma referência para mim, sobretudo, não apenas pela pessoa que tu é, pelo caráter, pelo profissional, mas a forma como você se vende também, né? A forma como você transmite o que você sabe, você não guarda para você, você bota para o mundo. Eu acho que isso é um exemplo a ser seguido. Eu mesmo confesso que eu tinha, sabe, a gente já conversou algumas vezes, eu tinha certo receio de como que eu vou fazer, como que eu vou falar, o que que as pessoas vão achar. Ah, eu não gosto da minha voz, eu não gosto de como eu me vejo. Aquelas coisas, aquelas neuras que todo mundo tem, né? Uhum. E eu acho que tu foi o cara que me deu grande incentivo a fazer isso, a começar a fazer live, vídeo, etc. Então, queria assim, e quem não te conhece, quem não te segue, é só seguir aqui o teu Instagram, que vai ver Uhum. perfeitamente a Samuel Colina, né? Arroba Samuel Colina. Vai ver Isso. lá a quantidade de vídeo, a quantidade de matéria, a quantidade de conteúdo que você compartilha. Então, assim, eu queria, em primeiro lugar, te agradecer pela evolução que eu tive graças a você, né? Oh, E segundo lugar, que você também falasse para a galera quem é o Samuel, como é que foi toda essa trajetória. Eu sei que você é psicólogo, né? Então, claro, conta um pouquinho para a gente aí. claro, vamos lá. Vamos ser resumido com o Samuel, né? Porque tem bastante assunto importante aqui para a gente Sim, falar. claro. Mas, assim, basicamente, Acre, eu iniciei no mercado imobiliário com 19 anos de idade. Então, tive uma proposta. Eu estava trabalhando já, eu sempre trabalhei com vendas desde os 14 anos de idade, né? Venda de várias coisas, né? Meu pai tem uma distribuidora de produtos alimentícios, então a gente já atendia a região toda sempre com venda. Mas com 19 anos eu tive uma proposta de morar, meu pai e minha mãe separados, tive uma proposta de morar com a minha mãe novamente em Mogi Guaçu.
que não é aqui em Jaguariúna. E quando eu fui para lá, tinha uma amiga dela que estava abrindo uma imobiliária lá, que por sinal hoje é uma imobiliária Remax lá. E quando eu entrei na rede, eu também trouxe eles e tudo mais, enfim. Show. Entrei com 19 anos, não conhecia nada do mercado, nem sabia que existia. E para mim foi muito importante, porque é o que eu falo hoje, né? Eu caí no mercado imobiliário com 19 anos, né? E se eu não tivesse caído no mercado imobiliário, eu não sei se eu conheceria o mercado imobiliário. E hoje, esse mercado, a forma de levantar dinheiro aqui, de capitalizar, enfim, é um mercado assim, muito promissor nesse sentido, né? Então, Sim. eu acho que falta uma educação imobiliária nas escolas, eu acredito, porque falta esse conhecimento está sendo vendido, né, nas escolas de uma forma que o adolescente com 18 anos ele saiba que, além da faculdade, tem um trabalho que ele pode ganhar muita grana, entendeu? Que ele pode capitalizar, que ele pode realizar sonhos, né? Sem dúvida. E eu acho que falta. Então, como eu caí lá com 19 anos, eu acabei entrando numa imobiliária, eles estavam abrindo do zero, né? E ali eu tive uma experiência muito boa. Então, o cara simplesmente falou para mim que eu precisava conhecer pessoas, e eu já gostava de conhecer pessoas. Então, na época ainda ele usou ele me deu como exemplo testemunha de Jeová, né? Eu não tenho religião, nada, né? Gosto de todo mundo, sempre respeito. Mas ele veio e falou assim, ó, a testemunha de Jeová, eles batem nas portas e vendem a palavra de Deus, né? Bate nas portas e vende a sua palavra do mercado imobiliário que você vai Show. ter pessoas e você vai desenvolver. Eles estavam me ensinando, ele estava me ensinando o zoneamento, né, Acra? Basicamente era isso. E com isso, em 45 dias, foi exatamente 45 dias, eu tinha conhecido em torno de 100 pessoas, num bairro só, lá em Mogi Guaçu, que estava, na época, Itamaracá, Jardim Rosa Cruz, Serra Dourada. E conhecendo essas 100 pessoas, óbvio, surgiu um negócio aí dessas 100 pessoas. O meu supervisor de estágio na época, que foi o meu mentor, ele executou esse negócio porque eu não conhecia nada, então eu não tinha condição de fazer um contrato, de fechar o negócio. E ele executou isso e eu recebi R$ 8.000, cara, de comissão em 45 dias. E aí foi que começou... Bom começo, né? anos, aconteceu uma bagunça mental na minha cabeça, porque a minha família tinha me ensinado a ser empregado. E meu avô, todo mundo me falando que, né, eu tinha que trabalhar para os outros, que é assim que eu ia crescer e tudo mais. E tanto que eu sempre tinha sido empregado até então. E aí, nesse momento, foi um susto, porque eu ganhava, antes de entrar na imobiliária, eu ganhava R$ 800 por mês, trabalhando com meu pai. E, tipo, era um trabalho, nem vou falar muito, mas assim, eu passava das 6 da manhã, 6 da tarde, dentro de uma Kombi, vendendo biscoito e pronto entrega, então era uma correria danada para a rua, né? E eu ganhava R$ 800 por mês. Aí em 45 dias eu ganhei 8.000, que era 10 vezes aquele salário. Então realmente, minha mãe, que eu estava morando com ela na época, pessoas falam que, né, eu bati a lata, que eu fiquei meio assim, porque eu fiquei sem entender, né, como que aquilo era possível. Verdade. Ninguém tinha me falado isso, ninguém tinha me falado nada. E foi muito louco. Não, muito legal. Eu fiquei repetindo isso, né? Porque eu entendi o jogo. Então, continuei a fazer relacionamento, a levantar contatos, né? E continuei a fazer negócios, fui evoluindo, tirei meu Cresce, caminhei tudo, né? E no meio desse percurso, eu acabei tentando fazer advocacia, que a dona da imobiliária me incentivou na época, mas foi coisa de 3 meses eu parei, porque eu não me identifiquei. Depois teve administração. E foi até um momento que, dentro do mercado imobiliário, numa venda que eu fiz com um cara que é jogador de futebol, a esposa dele, antigamente lá, e eu percebi que a minha mãe, ela estava ficando um pouco preocupada com os meus relacionamentos no mercado imobiliário. Ela estava, né, ficando assim, caramba, ela estava preocupada, né? No fundo, ela não entendia que ser corretor de imóveis era uma profissão boa para mim, de verdade, né? Esse paradigma no negócio. Mas assim, eu percebi, a mãe chegou para mim um dia e falou assim, filho, você está se relacionando com essas pessoas que você conhece num dia, você está tratando elas igual você trata a mãe aqui. Você está tratando elas igual você trata seu pai, igual você trata pessoas da sua família. Você vai se magoar. Então ela veio e me explicou isso para mim, muito preocupada. Mãe é mãe, né? Você vai se magoar, essas pessoas vão te trair, essas pessoas não vão
tal, vão falar uma coisa e fazer outra, aí você vai se magoar e tal, tal, tal. E com esse posicionamento dela, eu acabei conseguindo perceber que o que estava fazendo eu performar no mercado imobiliário era exatamente a capacidade que eu tinha de atender a expectativa das pessoas. Alinhar a expectativa, claro. Ah, Para evitar frustrações, né? exato. E aí, como eu tinha uma facilidade de tratar as pessoas da mesma forma que eu tratava os meus entes queridos, meus familiares, né, eu acessava muito rápido a expectativa das pessoas e automaticamente eu não passava pelo processo de objeção, porque as Uhum. pessoas não tinha objeção. Tinha Era sempre, aceito rapidamente, né? era sempre um compromisso de desenvolvimento meu e do cliente. Então, não existia objeção frente aos negócios, né? E Uhum. aí, com essa percepção, foi onde eu direcionei para psicologia. Então, eu falei, vou estudar psicologia, que isso aqui vai agregar um valor. E eu não pensava em sair da profissão de corretor de imóveis, mas depois de 2 anos, né, na faculdade de psicologia, eu realmente me apaixonei e resolvi que eu queria ser psicólogo, trabalhar na área clínica, né? Poxa, Então, super. saí do mercado imobiliário total, E cancelei meu tudo a ver crédito, com o nosso negócio, né? Psicologia, exatamente. que é um negócio de pessoas, o negócio imobiliário é um negócio de pessoas, né? Enfim, e hoje, mais do que tudo, a gestão de pessoas no cargo que você ocupa como broker. Então Com caiu certeza. como uma luva, né, nessa mão. Não é, então. E para finalizar, a gente chegar logo na Remax, né? Basicamente, eu me frustrei tentando ser psicólogo clínico, me frustrei no sentido de eu acabei vendo um mercado de atendimento onde eu precisava que o cara não saísse da depressão para me continuar ganhando dinheiro. Né? E aí eu percebi alguns psicólogos empreendedores que vendiam doença, né, para poder atender. Poxa, Aí eu meio que me assustei com isso e acabou aquele sonho de ser um psicólogo na área de saúde, né? Eu fiz estágio em hospital psiquiátrico, clínica de reabilitação, mas assim, acabou esse sonho e aí foi onde eu olhei e falei, caramba, o que eu vou fazer, né? E aí foi quando me despertou, eu falei, caramba, eu vou entrar para o mundo organizacional, né? Vou mexer com recrutamento e seleção, treinamento, vou atrás disso. E aí, numa caminhada até que curta, aí, em 4, 5 meses, eu consegui uma colocação numa multinacional, né, do mercado de bebidas, né, Ambev, né, aqui em Jaguariúna. E baita lá eu tive escola, uma né? carreira de 5 anos, né, dentro da Ambev, onde eu entrei na parte de vendas, depois fui para dentro da psicologia. E aí, quando eu me formei psicólogo, eu estava na Ambev ainda. E em 2011, eu larguei a Ambev, até por ser psicólogo, eu percebi que eu estava muito mal, não estava muito bem de saúde, de cabeça. E aí né, tipo, dei o pé mesmo, saí da empresa, falei, não, vou fazer meus projetos, eu já fui empresário sozinho. Né? Os 8 mil reais que eu ganhei lá nos 45 dias do mercado imobiliário, o meu salário não chegava a esses 8 mil reais na Ambev quando eu saí ainda. Então, né, Uhum. realmente eu falei, caramba, o que eu estou fazendo aqui? Né? Já aprendi tudo que eu tenho que aprender, eu vou sair para minha vida. E aí saí, Uhum. fiz essa loucura aí de ir para um mercado que eu nunca fui, que é manufatura, marcenaria. E como não deu certo também, eu gastei todas as economias que eu tinha tentando empreender esse negócio. E em 2014, cara, sabe o que eu ia fazer, estava parado, a empresa tinha quebrado. E aí foi nesse momento que uma coach, que foi professora minha na faculdade, gente boa, ela me disse, né, ela teve a visão, ela falou, você tem que juntar o seu conhecimento de mercado imobiliário com a sua expertise de gestão de pessoas, tudo isso que você aprendeu na Ambev, né, essa pessoa que você é, junta essas duas coisas e vai cuidar do mercado imobiliário que você vai ter futuro. E aí eu montei uma consultoria, vendi uma consultoria para 2 imobiliárias aqui da região e foi aí que eu voltei para o mercado. Depois de 1 ano dessas consultorias, em janeiro de 2015, eu encontrei a Remax na revista Veja Franquias e em junho de 2015 eu comprei. Vai fazer agora 5 anos aí, em julho, né? Show. Estou dentro da família aqui, né? E, enfim, e essa basicamente é a trajetória que me trouxe até aqui nesse momento, né? E Muito bacana, cara. Muito bacana mesmo. cheio Não, de você foi desafios. falando, foi passando filmes na minha cabeça também, vendo a mesma história de superação, de lá no início, a primeira comissão, várias Uhum. coisas. Até a minha primeira comissão, eu nunca esqueço. Que você vendia biscoitos, né? Eu vendia sorvete. Eu tinha acabado de voltar dos Estados Unidos como corretor e o mercado imobiliário lá caiu, né? Quebrou. Todo mundo sabe a crise americana. Eu vim para o Brasil. Eu não tinha terminado faculdade de Direito. Eu era barman lá nos Estados Unidos, instrutor de mergulho e corretor. E aí eu falei, cara, ou eu vou para trabalhar numa balada,
ou eu vou dar aula de mergulho, ou sei o que eu vou fazer, né, cara? E aí comecei a voltar a fazer faculdade de Direito. E fui dar aula de mergulho, mas trabalhei pra caramba, curti muito, mas não ganhava dinheiro. Aí Uhum. me mudei pra Bahia, fui pra Ilhéus, o pessoal de Ilhéus aqui, o Najib tá aqui, pode falar, não me deixa mentir. Falei, o que que eu vou fazer? Eu não sabia se ia ficar lá, se eu ia voltar para os Estados Unidos. E a minha ideia era ficar 6 meses só e depois voltar para os Estados Unidos. Eu, né, achava que a crise ia ser pequena e tal. E aí acabei comprando uma máquina de sorvete, aquelas maquininhas italianinhas, sabe? Aí eu Uhum. coloquei aquela maquininha e tal, ficava vendendo sorvete de R$ 1, cara. R$ 1. E aí chegou um cara do Baú da Felicidade, o cara falou assim, ô Gaúcho, vamos fazer um toldo aqui em cima, que lá chovia demais, assim, essa época era abril. Nunca eu esqueço, era abril também. Vamos fazer um toldo aqui, porque o pessoal se esconde aqui embaixo do toldo quando chove, aí ele já vai, toma um sorvete aí, já vai na lanchonete, já come alguma coisa, um salgado, já vem aqui, já compra uma telecena. Eu falei, poxa, vamos? Qual é o valor do orçamento? Ele falou, R$ 3.000. A gente divide aqui para nós três, eu, você e o cara da lanchonete. Eu falei, e a lanchonete era o cara que eu alugava o pontinho dele ali. Eu falei, Uhum. cara, R$ 1.000, eu vendo sorvete de R$ 1, eu tenho que atender 2.000 pessoas para sobrar 1.000 para eu colocar nesse todo, né? Aí ele viu que eu não gostei muito da ideia, ele falou assim para mim, cara, e ele botou, é psicologia pura, PNL, ele botou a mão no meu ombro, que ele percebeu a minha cara assim, né? Botou a mão no Uhum. meu ombro e falou assim, Gaúcho, você me permite falar alguma coisa para você? Que eu aprendi com o Silvio Santos, e ele era o braço direito do Silvio, o cara que abria a expansão das lojas do baú. Eu falei, Uhum. claro, por gentileza. Ele falou assim, é, o Silvio sempre nos fala uma coisa. Ele diz assim: quem vende centavos, ganha centavos. Cara, Uhum. meu irmão, aquela frase, cara, bateu e ficou, sabe? Pai, na hora eu não tive palavras, assim. Ele E deu eu uma fui. engatilhada mentalmente em você. Nossa senhora, eu fiquei. Eu e o cara da lanchonete, os dois. Aí no final do dia, o Nelson, que era o cara da lanchonete, falou assim pra mim: Ô, Acre, tu era corretor lá nos Estados Unidos mesmo? Eu falei: era, não, sou. Vamos botar um imobiliário então? Falei: vamos, é aonde? Ele falou: aqui na lanchonete, cansei. O cara vem aqui, come um salgado de R$ 2, uma cerveja de 2,50, fala que a cerveja tá quente, que o salgado tá frio. Não quero mais isso. Eu achei que o cara tava brincando, cara. O cara vai lá e começou a vender tudo, vender freezer, vender geladeira, vender tudo. Aí fechou as portas no final do dia, quando eu vi ele dando um chute assim no balcão. Ah, no terceiro chute eu já dei junto, né? Antes que ele desistisse, mudasse de ideia. E aí minha primeira comissão, cara, a gente começou a trabalhar todo o mercado tradicional, com um pouquinho Uhum. daquilo que eu trouxe da América. E a primeira comissão, eu lembro que foi uma casa de um suíço, que eu fui bater nos porteiros, eu pensei, cara, eu vou trabalhar, se é para vender centavos, ganhar centavos, eu quero Uhum. vender milhares, milhões para ganhar milhares, milhões. Aí eu fui Uhum. logo no melhor lugar lá, que chama Condomínio City São Paulo. Aí fui lá, falei com o porteiro, na maior humildade, o porteiro é gente boa pra caramba. E ele falou, tem uma casa aqui de um gringo que tá vendendo aqui. E o gringo quase não falava inglês, e eu falava. Quase não falava português, e eu falava, ele era um suíço. E Uhum. aí o seu Edgar, acho que é. Aí o gringo queria vender, queria se mudar para Canela e Gramado. E aí ele falou, aí beleza, peguei a casa dele, fiz a captação lá, a moda antiga, mas tudo bem, mas fiz. Cara, não consegui vender a casa para um casal de holandeses e a comissão deu R$ 26.000. Vendi uns 3 meses aquela casa, que a casa era linda, era 500, foi 195 mil euros na época, dava uns R$ 500.000, por aí, 500 e pouquinho. E eu sei que deu 20 e poucos mil de comissão, cara. Eu botava o dinheiro em cima da cama e me atirava em cima da cama, que nem tio Patinhas, assim, sabe? Então, desculpa, até fugiu do tema, mas me lembrou da minha história, assim, eu acho legal compartilhar, porque tem muita gente que hoje está começando no mercado imobiliário e que não Uhum. tem noção do que esse mercado proporciona para as pessoas, né? Não, Eu com já, certeza. cara, eu já vi pessoas assim dentro da rede, a gente tem exemplos dentro da rede aqui, Uhum. Sandra Canelas, tem Kaká, tem gente que está começando, minha irmã, um monte de gente que faturava, como você falou, tinha um salário baixo e ganhava assim. Mas para tudo isso é preciso o quê? Inteligência emocional, né, Samuca? Eu acho que é isso que é uma coisa que tu pode, como ninguém, falar o que precisa para um cara que, não apenas aquele que está começando, mas assim, quem deseja ter alta performance, não importa se você já está no mercado, se você está se colocando no mercado, o que precisa ter, qual que é a questão de inteligência emocional necessária, a base, os fundamentos para eu ter alta performance. Cara, ó, eu vou falar para você duas coisas muito importantes. Eu acho que o mercado imobiliário ele vem de autoconfiança e autocontrole. Como que fala? É autoconfiança, autocontrole, né? E autorresponsabilidade. Então, assim, no fundo, a psicologia em si, ela vai falar que essa tríade, ela dá poder para o ser humano. Então, você Top. tem poder quando você é autoconfiante,
você tem autocontrole, né? E você também tem autorresponsabilidade. Então, automaticamente, se essa tríade ela está realmente fortalecida, né? Você nunca vai achar que as coisas... Você vai controlar as coisas, né? Não importa o que fizeram com você, importa o que você faz com o que fizeram com você, né? Perfeito. Então, essa tríade realmente ela acaba por ser, né, uma coisa muito importante para que o cara possa tá se desenvolvendo. Você estava comentando do dinheiro que você pulou na cama, que jogou, né? E aí veio uma lembrança na minha cabeça, porque eu estava com reunião dos meus associados ontem aqui, né? E muitas vezes eu percebo assim, nesses 5 anos, que as pessoas elas vêm até mim procurando uma mágica. Né? Elas querem uma mágica. Né? E assim, elas querem qual mágica? Elas querem essa mágica que você fez de pegar 25 mil reais, 26 mil reais e ter esse dinheiro na mão em cima de uma coisa que você fez. Um trabalho que você fez bem feito e você pega 25 mil reais e olha aquele dinheiro. Para mim, a mágica foi os 8 mil reais. Né? E as pessoas vêm muito querendo essa mágica. E eu explico para as pessoas que, no fundo, mágica mesmo não existe, né, Fran? Não existe mágica. Então, Não. assim, se você for olhar para o ilusionista, se você for olhar para o mágico, entendeu? Você vai perceber que ele treinou muito para que você não percebesse o que ele está fazendo. É verdade. Ele trabalhou demais para fazer aquele estralo de dedo e alguma coisa sumir, né? E então, assim, da mesma forma, né, eu tento hoje mostrar para as pessoas que por mais que o mercado tenha muita rentabilidade, entendeu? Tipo, não vai acontecer uma mágica e você vai ganhar essa comissão, entendeu? Não. Agora, sim, se você fizer um trabalho e você conhecer 100 pessoas e você conseguir tocar, né, essas 100 pessoas com um projeto imobiliário seu, com a sua vontade, a sua determinação, o que você vai estar fazendo da sua vida hoje, você pode ter certeza que essas 100 pessoas vai gerar para você um resultado que vai parecer uma mágica. Perfeito. É uma mágica para todo mundo. Todo mundo vai olhar, vai falar, nossa, que mágica, que simples. Só que você vai saber que não tem mágica. Tem Não. entendeu? Tem aplicação, entendeu? Tem muito não. E você não chega nas 100 pessoas se você não começar pela primeira, depois Lógico. pela segunda, depois pela terceira. Né? O Pedro Fonseca, que é um grande exemplo para nós aqui na rede, a nível mundial, e graças a Deus esse cara está no Brasil hoje, tá compartilhando tudo que ele sabe, ele disse assim, uma reunião por dia nem sabe o bem que lhe faria. Né? Exato. Ou seja, cara, se você falar com um proprietário por dia, pensa aí, um proprietário por dia, né? Infelizmente estão arrumando meu prédio aqui na frente, aqui tá uns pedreiros lá, não tem muito o que fazer. Mas assim, se tu falar com um proprietário por dia, cara, pensa que tu tem a manhã inteira para prospectar e ligar pessoas e a tarde inteira para ir visitar, né? Então, tu imagina isso. Então, cara, se tu trabalhar de segunda a sexta, são 5 proprietários, 5 imóveis que você visitou por dia. Eu falo para todo mundo, é inconcebível você ser um corretor de imóveis e não olhar pelo menos um imóvel por dia. Se você for vendedor de moto, você tem que olhar uma moto por dia. Vendedor de carro tem que vistoriar um carro por dia. Vendedor de cavalo tem que olhar um cavalo por dia. Sabe? Então, se você é corretor de imóveis, né? E eu digo mais, na minha concepção, deveria mudar o nome de corretor de imóveis para corretor de pessoas. Então, conversa com uma pessoa por dia que queira vender um imóvel, né? E vá visitar esse imóvel. Mas no mínimo, converse com essas pessoas. E por uma lei natural, estatística, de matemática, você vai ter 20% de conversão se você for iniciante. Depois a tua taxa de conversão pode chegar até 9, como era da Mônica. 9 em cada 10. Mas vamos dizer que seja 2 em cada 10. Então, se eu falar com 5 pessoas por dia, uma pessoa por dia, eu vou ter falado com 5 proprietários ou vistoriado 5 imóveis naquela semana. É impossível que um deles não vai gostar do que eu falei, não vai gostar do que eu apresentei, não vai deixar eu apresentar um estudo de mercado. Né? E se você conseguir um estudo de mercado por semana, você vai ter 4 ou 5 por mês. Com 4 ou 5 por mês, você vai ter 1 ou 2 captações exclusivas por mês. E com 1 ou 2 captações exclusivas por mês, você vai ter venda, sua ou de parceiros. Né? Então, assim, não há desculpa. Isso eu falei fazendo só um contato por dia. Imagina 2, imagina 5. Né?
Exato. Então, Eu com certeza comungo muito disso. E, inclusive, uma coisa que eu dou muito dica para as pessoas, vou aproveitar o gancho seu, né? Que é esse lance que você falou de fazer um contato por dia, 2 contatos, né? É aquilo que eu falo, pô, fazer um contato por dia com uma pessoa para falar sobre o seu projeto imobiliário. Porque é aquilo que eu falo, o trainee entra aqui e ele precisa fazer alguma coisa para achar demanda para que o supervisor vá trabalhar. Eu explico que ele tem que falar sobre o projeto imobiliário dele. Por quê? Nada é melhor do que você encontrar alguém e vender a sua marca, né? E explicar que essa marca aqui está usando essa outra aqui para gerar um atendimento. essa outra dá só mais credibilidade, para você não chegar sozinho. Então, tem algo por trás É, que é maior. Mas as essa, pessoas confiam nas pessoas, exato. não apenas nas marcas. As marcas é um selo de qualidade, né? Por isso que Concordo. essa marca aqui, ela é a principal. E aí até o que eu explico é assim, por exemplo, quando eu fui, não para falar da minha passagem como corretor, mas eu falo assim, você começa a fazer uma faculdade, como eu, de psicologia. Aí no final de semana você senta lá no barzinho para conversar com os amigos. Eu falava sobre o que eu tinha aprendido na faculdade de psicologia. Qual que era a minha cabeça? Minha cabeça era o seguinte, pô, daqui 5 anos eu vou me formar, essas pessoas precisam saber que eu sou psicólogo. Porque eu preciso atender gente. Então, quando você vai fazer esse contato, muitas vezes você não precisa estar na neura de achar um produto imobiliário, de achar um comprador que está querendo comprar. Você tem que Perfeito. falar com as pessoas e explicar para elas que você definiu na sua vida, você tomou a decisão que pelos próximos 10 anos, Perfeito. 15 anos, você Tomou a vai ser decisão. corretor de imóveis. E por Você isso, tocou no ponto, tomar a decisão, né? tomar a decisão. Hoje eu fiz um post no meu Instagram falando isso. Você, até quando você vai ficar nessa vida mais ou menos, né? Você vai ter que ter um momento de decisão onde você vai decidir que você quer algo diferente. E para isso você vai ter que fazer algo diferente, né? Einstein já dizia, insanidade é continuar a fazer tudo sempre igual e esperar resultados diferentes. E olha o que a nossa queridíssima Mônica Silva colocou aqui. É impossível não ter resultados. Se visitares um proprietário por dia, pode já preparar a fatiota para vestir na próxima Convenção Nacional do Brasil, porque você vai estar no palco. Você vai estar no palco recebendo medalhas, você vai ser o número 1, número 2 da sua região, eu tenho certeza absoluta, ou do Brasil. Né? Não, é isso mesmo. Perfeito, isso mesmo. Mônica. E a continuidade disso, né? Que quando eu falo para vender o projeto imobiliário, vender a marca, é aquela história, né? Assim, se você, o storytelling, né? O storytelling, ele ensina as pessoas a contar a jornada de vida delas. Sim. Você pode contar uma jornada de vida do passado, como eu contei aqui, você contou também. Ó, o que a gente fez lá atrás que nos trouxe até aqui. Isso é uma coisa. Agora, assim, quando você conhece o ser humano agora, você acabou de conhecer uma pessoa, se você contar para ela o projeto que você decidiu ontem, que a partir de hoje ia começar a acontecer, e nos próximos 10, 15 anos, você firme, vou falar para ela que é isso que você vai fazer todos os dias, entendeu? A pessoa, ela vai ter um princípio de... Ela vai se apaixonar pela jornada futura. Por quê? As pessoas, né? Isso é psicológico, Acre. As pessoas, elas se conectam com a jornada dos outros. Quando você fala que você vai fazer uma jornada, fala, não, eu vou ser corretor, eu vou... Obrigado, Mônica. Deixa eu ver. Vai lá. Ah, tá dizendo que ela vai sair, tá agradecendo, é só dar um tchauzinho para ela. Desculpa te cortar. Tranquilo. Mas assim, a hora que quando você fala para alguém, ainda mais alguém estranho ou alguém que te conhece há um tempo, mas você fala para a pessoa, ó, eu vou fazer tal coisa, eu decidi, e a partir de agora eu tenho um projeto imobiliário, eu vou ganhar 10 mil reais por mês com isso, eu vou criar família, a minha vida vai estar em cima disso. Você fala isso para a pessoa. O que acontece? A pessoa normalmente entra num estado de dúvida, que é a dúvida que ela tem sobre ela mesma, porque nós, seres humanos, temos uma certa dificuldade em conseguir fazer as coisas que a gente fala. É normal. A procrastinação, ela existe em todo mundo. Não é todo mundo vive a procrastinação. Então, ou seja, se ela tem dúvida dela mesma, quando o Acre aparece e fala que vai ser regional de Santa Catarina, eu também fico, será que ele vai conseguir? Será que esse negócio... Aí você fala, não, eu vou. Eu vou fazer crescer, eu vou estar aqui. Conforme os dias vão passando, as semanas vão passando, os meses vão passando, e essa pessoa continua a ver que você está ali ainda, destemida, obstinada, como diz o Peixoto. E claro, cara. essa pessoa vai automaticamente olhar... Você tem que ter um propósito, você tem que ter algo muito forte, algo que, assim, o que te dirige, a tua gasolina, o teu combustível. No meu caso,
eu já tinha ficado muito longe, muito tempo longe da minha família. Eu estava quase 20 anos longe da minha família. Eu fui morar nos Estados Unidos, fiquei 6 anos nos Estados Unidos, fui para Bahia, fiquei mais 12 anos na Bahia, aí já são 18 anos, né? Já tinha ficado antes um tempo em Porto Alegre, fazendo faculdade em Porto Alegre. Então eu falei, cara, a vida não é só ganhar dinheiro, a vida é estar perto de quem a gente ama. Então eu queria voltar para perto, só que eu estava tão envolvido com a minha imobiliária, eu comecei lá vendendo sorvete, e daqui a pouco eu estava com talvez a maior imobiliária da cidade, o Najib, que trabalhou com a gente lá, sabe muito bem, pode falar isso. E quando eu tive a oportunidade de comprar a Remax Santa Catarina, que o Hernani me convidou, até o próprio o José Azevedo me convidou, falou, ah, você está há tanto tempo dentro da rede, várias pessoas entraram, várias pessoas fecharam, você está aí até hoje, você estava abandonado basicamente porque nunca ninguém da Remax foi me visitar. Eu nunca tive um regional que ia na minha imobiliária, sabe? E nem eu também não ia muito em São Paulo, assim, era outros tempos. Hoje quem está na Remax tem que dar graças a Deus, que hoje a gente vocês têm a faca, o queijo, o prato, o talher, a sobremesa, o garçom, a música, tem tudo, né? Então, assim, e aí o que aconteceu, cara? Eu falei, eu quero estar perto da minha família. E aí eu abandonei, eu tive que tomar a decisão de fazer uma escolha. E eu tentei um certo tempo manter as duas coisas, mas é impossível, porque eu estou 3.000 quilômetros de distância. E no início eu ia todo mês, vai e volta, vai todo mês. Daqui a pouco cada 2 meses, daqui a pouco cada 3 meses. E eu vi que a coisa lá, infelizmente, eu não conseguia dar a atenção que os meus corretores mereciam, né? E por mais que eu tentasse, o WhatsApp, não é a mesma coisa se não está junto. Acaba acontecendo algumas coisas que você não está lá no momento certo para apaziguar, para resolver, enfim. E aí eu tive que tomar a decisão de falar, não, infelizmente, eu vou ter que abandonar 12 anos da minha história de trabalho, de carteira de clientes, a imobiliária talvez número 1, e vou ter que começar algo do zero, onde as pessoas não me conhecem, onde eu não conheço o mercado, mas eu acredito no modelo que eu tô, eu sou fruto, eu sou história do modelo que eu tô, né? Eu acredito nessa marca, eu já vi ela em alta performance nos Estados Unidos, eu sei que aqui no Brasil o mercado cara, é prostituído, é um mercado, sabe, onde a qualidade do serviço é de ruim para baixo, ela não é de boa para cima, é de ruim para baixo. Então, em geral, né? Claro que tem excelentes exceções. Eu falei, então, cara, tem tudo a ver. É um mercado, é um estado fantástico, é uma região fantástica, o mercado imobiliário é pujante, estou perto da minha família, eu vou pagar o preço, custe o que custar, né? E então, acho que é isso que as pessoas têm que ter, cara, essa obstinação mesmo. Não, E esse propósito, né? É isso que eu estava falando. Esse propósito, ele constrói relacionamento. Porque as pessoas, quando elas pagam pau, né? Então, você assiste um filme, você fica preso lá porque você quer ver se o Harry Potter vai conseguir sobreviver lá ao negócio no final e tudo mais. Quando você fala para a pessoa no tete-a-tete que você vai fazer e ela vê você fazendo, ela automaticamente ela entra na sua rede de prospecção, né? E isso, para mim, parece ser tipo, o que mais fortalece o início da carreira de qualquer um no mercado imobiliário. E Sim. em qualquer negócio, na verdade, né? Para mim, essa pegada é importante. Tipo, exato. A Vanessa perguntou de quanto tempo, Vanessa? Foi em outubro de 2016 que eu tomei a decisão, que eu assinei o contrato de Master Franquia. Comecei a vir para cá em fevereiro de 2017. E aí eu comecei vai e vem todo o tempo. E aí em 2018 para 2019 agora que eu acabei me mudando para Santa Catarina, morando aqui, porque antes eu morava lá. E aí agora eu tô só aqui, full time. Desde o final do ano passado, novembro do ano passado, que eu fechei a Remax Residência em Santa Catarina, em Ilhéus, da Bahia. E a gente está abrindo ela agora aqui na Praia Brava. Então a gente vai dar continuidade nessa história, só que agora num outro capítulo mais perto de casa, enfim, e dando também um modelo, um exemplo a ser seguido. Sabe, o que eu quero, a imobiliária nem é minha, a imobiliária é da Fabrina e do Fabrício. Mas eu vou dar todo o suporte para eles, porque eu falei, cara, eu quero um modelo a ser seguido. Eu acho que hoje o Rio Grande do Sul é um grande exemplo de sucesso dentro da rede, porque ele consegue pegar qualquer candidato e validar dentro de uma franquia, né? Porque tem várias pessoas seguindo o modelo. Aqui a gente está começando no estágio ainda mais inicial. Algumas pessoas já estão seguindo, mas não todas. Então, assim, eu preciso ter um exemplo bem definido e eu acho que esse é o meu propósito e, enfim, legal. Pessoal, façam suas perguntas, de preferência em inbox. Fica mais fácil até do que aqui pelos comentários, tá? Porque os comentários vão passando e a gente acaba não vendo a pergunta. Então, se puder, faça as perguntas que vocês quiserem para o Samuel, falar sobre alta performance, sobre o que é necessário. E eu acho que a alta performance começa pelo mindset, começa pelo modelo mental, começa pela decisão, né? Tem um livro muito bom do Tarv Eker que ele fala que
o seu pensamento gera um sentimento que leva a uma ação que produz o resultado. Então, cuide muito daquilo que você alimenta o seu pensamento, porque é assim que você vai se sentir, é assim que você vai agir, e de acordo com a sua ação, você terá os seus resultados. Simples assim. O Samuel já entrou de novo, está reconectando aqui. Opa, tá me ouvindo? Boa, vamos lá, tô perfeito. Vamos dar continuidade aqui. Não, você estava falando da alta performance, né? Eu acho que Isso. está nesse ponto. Eu tinha anotado aqui como recrutamento de corretores de alta performance, né? Também Mas pode ser. vale a pena a gente falar, né? O que, É. que significa alta performance. A gente falou de recrutar ou de como se tornar, né? Ou de como desenvolver. O que é necessário para atrair, para manter, para desenvolver, para ser uma pessoa de alta performance. Olhando para as capacidades psicológicas, que é onde eu dou suporte para o desenvolvimento, eu acredito naquela tríade que eu falei. Então, autoconfiança, né? Autocontrole e autorresponsabilidade. Né? Uhum. Se a pessoa estiver trabalhando essa tríade, sempre lembrando dela, automaticamente ela vai conseguir resolver todos os dilemas sem se endividar, sem fadigar na hora que alguma coisa acontecer. E assim, porque alta performance, ela não é uma coisa que você consegue pegar hoje. É um negócio que, conforme, é que nem desenvolvimento humano, evolução, né? Tipo, é uma coisa que a cada dia você se torna melhor do que você estava antes. Então, alta performance é quase que uma utopia, né? Você nunca vai ter... Não existe a perfeição. Exato. Você vai estar buscando... Legal o que você falou. É a mesma coisa da definição de alto padrão. O que é o alto padrão? Por norma, alto padrão é quando você tem uma determinada faixa de imóveis que ela é 4 vezes o preço médio da tua região. Então, se tu está numa região de 150 mil reais, 600 mil já é alto padrão, que é 4 vezes mais. Uma região de 500 mil reais, 2 milhões é alto padrão. Então, acho que a alta performance também tem a ver com um percentual, talvez, acima, né, daquilo que a média produz, né? Eu acho que seria mais ou menos isso. Certeza. E aí, no caso do corretor, a gente é uma profissão que tem muitas coisas para se fazer para você poder melhorar a sua operação e conseguir rentabilizar mais. Então, cada vez que o corretor passa, eu falo assim, na Remax, a gente tem muitas partes da receita do bolo. Você não consegue aplicar ligação aqui do nada. Se você... Menos mal. Ótimo. Tá. Voltou. Pode ir. Desculpa, eu não sei como bloquear as ligações aqui quando eu faço live. Não aprendi isso ainda. Aí vem ligação. Eu também não. Eu sinto aqui atrapalha. Né? Não me liguem das 10h15 às 11h15. Vou poder atender. Mas, assim, basicamente, o que eu entendo da alta performance é esse caminho da evolução mesmo, né? Então, assim, a gente saber que, tipo assim, se você encontrar você falar alta performance para mim, é quando eu estiver vendendo 20 imóveis. Então, assim, você não vai chegar nisso. Porque você só vai vender 20 imóveis quando você estiver pensando que a alta performance sua é vender 30. Então, é um caminho mesmo, né? Então, quando o corretor ele resolve que ele quer ter alta performance, ou o broker resolve que quer ajudar os corretores dele a se desenvolver e ter alta performance, eles têm que analisar realmente o longo prazo, entendeu? Perfeito. E entender que você não chega nesse local, você evolui, você continua evoluindo. Então, conforme a evolução do ser humano mesmo, né? Tipo, eu como ser humano, eu desejo ter uma alta performance mental, eu desejo ter uma alta performance física do meu corpo, entendeu? Eu desejo ter uma alta performance emocional, entendeu? Eu desejo isso desde que eu tenho 15 anos, 16 anos de idade. E até eu morrer, eu vou estar trabalhando essa alta performance. Então, quando eu olho para o corretor de imóveis, que é uma profissão que tem muitos detalhes para fazer, então a Remax te entrega lá um monte de ferramenta, um monte de atitudes que, se você tiver, colocar em prática, você vai ter resultado. Em 6 meses, você não consegue colocar tudo em prática. Então, você escolhe claro. E faz essa 1 e 2. Aí, dali 6 meses, você escolhe mais 1, 2 e trabalha mais 6 meses. Então, conforme você vai adquirindo essas habilidades, você começa a fazer elas no automático e você abre espaço para você poder evoluir numa outra. Então, a alta performance, para mim, é o acúmulo, entendeu? De capacidades de execução. E isso é um termo que eu trouxe lá da Ambev, né? A gente tinha um setor lá que chamava execução, que era o setor que fechava as coisas, que todo mundo ficava trabalhando, tinha um setor lá que era o de execução.
Então, quando você melhora a execução, você exatamente está fazendo esse aprimoramento da alta performance. É o bom e velho Kaizen, né? 1% melhor todos os dias. É Se isso você mesmo. tiver 1% melhor todos os dias, você não está 365% melhor no final do ano. Você está 3.000 e tantos por cento melhor, E porque ele é, né? Como é que fala a palavra? Ela é. ativo, Oi? ele vai se É, acumulando. vai se acumulando, tem um outro termo que me fugiu aqui agora. Então, mas é exatamente isso. Mas Você me tocou num ponto muito legal. a bola de neve descendo do penhasco, né? A sinergia. Às Isso. vezes eu tento explicar para as pessoas sobre a sinergia do corretor de imóveis com o cliente, né? Exponencial, esse é o termo, exponencial. Obrigado, Lúcio. Isso. Exponencial. E uma outra coisa, assim, quando a gente falou também de, primeiro, claro, como eu me tornar um corretor de alta performance. Mas outra coisa é, no papel, tanto no papel do corretor, mas também no papel, olhando agora pelo ponto de vista do broker, né, de uma pessoa que é gestor de pessoas e que, para ele, ontem o Pedro colocou muito bem o que é a Remax. A Remax é um hospital, né? Ela é um Bom, eu hospital e onde eu, como diretor do hospital, eu não preciso entender de medicina. Eu não preciso me preocupar com nada disso. Eu tenho que me preocupar se tem luvas, se tem material, se a sala de cirurgia está bem, se eu tenho enfermeiras no hospital, porque eu vou me associar a bons médicos. E esses médicos é que vão exercer a medicina. Então, o X da questão é que você acha que bons médicos virão trabalhar com médicos ruins? Com médicos que não pagam o preço, que não estudam para se tornar médicos? Que ficam a vida inteira sem ler um livro de medicina? Não. Ou seja, o que eu quero dizer com isso é, pessoas nota 8, 9, 10 não se misturam com pessoas nota 5, 6 e 7. O Kobe Bryant, aquele jogador de basquete, ele falava isso. Ele falou assim, eu não consigo lidar com pessoas preguiçosas, porque eu vim de baixo e eu construí o meu caminho. E eu treino, eu chego antes no treino e eu vou embora depois. Assim, ou seja, o sucesso ele é auto-treinável, ele é como tu falou, auto-resiliência, auto-responsabilidade, autoconfiança. É você próprio que constrói o sucesso, né? São práticas simples que você não depende de ninguém, não existe uma pílula mágica. Então, acho que do ponto de vista do broker, a gente tem que ter, sim, a sensibilidade de entender que as pessoas não vão entregar um resultado imediato, mas elas sim precisam entregar ações. Elas precisam fazer determinadas coisas, seguir um determinado procedimento, e isso é preciso a ação, é preciso a execução, para que sim, um dia elas tenham um resultado. Então, o Jack Welch fala isso muito bem nas empresas que ele passou, na GE e todas as outras, e ele é considerado o pai da administração, que ele dizia assim, existem 4 tipos de pessoas em qualquer empresa. Existem as pessoas que produzem resultado e que seguem a cultura e aplicam a cultura empresarial da empresa. Essas são as pessoas que você bonifica, você manda para as convenções, você dá presente e tal. Depois existem aquelas que não produzem resultado e que não seguem a cultura. Essa você promove para a concorrência o mais rápido possível, né? Não, com Depois, certeza. né? Depois tem aquelas que não têm resultado, mas têm a cultura. E essa você dá mais um trimestre para ela, mais 2 trimestres, mais um ano, não tem problema, porque através dessa cultura ela vai chegar aos resultados. Acho que você travou de novo aqui, a pena. Falar em resultado, falar em cultura, grande Eliane Ribeiro na área, obrigado pela presença. Você é um exemplo que eu cito sempre, não por acaso, porque você é a pessoa que talvez não precisaria estar em nenhuma live e você está em todas as lives, assim como a Mônica Silva, assim como várias outras pessoas. Então, um grande exemplo. Liderança é exemplo e você é um grande exemplo para todos nós. Meu carinho, minha gratidão é eterna para você, você sabe disso. Estou te reconectando aqui, Samuel. Já estamos ficando craque aqui em internet. Voltou. Voltei já. Voltou. Joia. Então, só para concluir esse raciocínio, né, das 4 tipos de pessoas. Tem resultado, tem cultura, promove. Não tem resultado, não tem cultura, desliga, promove para a concorrência imediatamente. Não tem resultado, mas tem a cultura, dá chance para ela, treina ela, capacita ela, fica junto, pega na mão, porque com a cultura ela vai ter o resultado. E aí tem aquela pior e venenosa que não tem a cultura, mas até tem resultado. Talvez tenha bom relacionamento. E essas, infelizmente, a gente tem que cortar como gestor. Por quê? Porque ela vai minar os demais, né? E aquelas pessoas que estão lá fora, que têm grande alta performance já, e que adorariam ter o teu treinamento, o teu suporte, fazer parte da rede, elas não vêm porque águia não se mistura com galinha. Exato. Desculpa o termo, né?
Então a Exato. gente tem que entender, em cada um se colocar no seu lugar. O corretor entender, cara, eu quero ser águia, o que eu preciso fazer para ser águia? Preciso estar no meio das águias. E preciso pagar o preço que a águia pagou para poder voar mais alto. Eu tenho que me arriscar a voar mais alto. Ou vou dar voozinho de galinha, que eu dou um voo aqui e pulo ali, dou um voo aqui e pulo ali. Né? Então acho que essa aqui é uma visão, assim, eu Não, queria total. o teu ponto de vista, né? A gente falar um pouco de como que a gente atrai esses caras de alta performance. Boa. Boa. Não, assim, porque, num todo, né? Quando a gente olha a Remax, a gente entende que ela é, né? Você tem uma empresa que é esse hospital que o Pedro Fonseca falou, onde tem os melhores médicos e todas as coisas, né? Agora, assim, Sim. o ponto número um para mim da Remax, porque assim, quando eu peguei a Remax, né, cara, comprei aqui em 2015, não tinha jornal, não tinha nada. Então eu estava sozinho aqui em Jaguariúna, numa cidade de 50 mil habitantes. E assim, por que eu tomei essa minha mãe? Todo mundo não achava, ninguém achava que fazia sentido. Mas assim, o que eu entendi, principalmente, foi que era uma empresa do mercado imobiliário que tinha um plano de carreira. Cara, tá travando de novo. Não, Voltou? Não, é que voltou, tocou também. voltou. E assim, Tá, eu joia. vendi ano de carreira na Ambev, né? Então na Ambev eu fazia lá headhunter, procurava pessoas de outras empresas para trazer. Então, assim, eu vendia o plano de carreira. O que o cara vai entrar, como ele vai ser, o que vai acontecer no primeiro ano, segundo ano, terceiro ano, quarto ano, quinto ano. Então, quando eu vi que a Remax tinha esse plano de carreira, eu falei, caramba, não preciso inventar esse negócio, já inventaram, né? E o mercado imobiliário inteiro carece de longo prazo, continuidade, né? Então, os corretores, nenhum, né, no mercado tradicional, ninguém ensina a eles que eles vão atender o mesmo cara que eles atenderam hoje, daqui 15 anos esse cara pode ser atendido de novo. E atender esse cara no longo prazo tem a ver com esse corretor ser atendido a longo prazo. Então, como que ele vai atender o cliente se ninguém atende ele a longo prazo? Então, quando o broker entrega um plano de carreira, ele está dando a chance do corretor ver que dá sim para cuidar de alguém no longo prazo. Né? Dá para estar estruturando a vida dessa pessoa, estar acompanhando. Né? Então, assim, um ponto diferencial para mim na atração, né? Tipo, corretores de alta performance Perfeito. é o plano de carreira. E uma coisa importante que você falou é isso. Assim como o broker espera que o seu corretor siga o modelo, né? E a gente sabe que o corretor não dá conta de 30 imóveis, de 20 imóveis. No início, ele vai dar conta de 5 para entregar a excelência. Depois vai dar conta de 10, talvez, daqui a pouco 15. E aí ele vai aumentando. A própria Eliane Ribeiro, quando ela veio aqui, ela falou que ela trabalhava com 10 imóveis e ela tinha uma fila de espera de pessoas querendo trabalhar com ela porque ela só atendia 10 por vez. Depois Top. ela foi criando a equipe dela, foi colocando mais braço e foi ampliando a capacidade de atendimento. Então, o que eu estou dizendo com isso? Uma franquia, uma imobiliária é a mesma coisa. Você tem que recrutar pessoas na mesma capacidade que você tem de desenvolver, de acompanhá-las. Não adianta você recrutar 10 pessoas se você não tem capacidade de acompanhar as 10. Recruta duas esse mês, desenvolve as duas pela mão esse mês. Quando elas começam a andar sozinhas, querer dar os primeiros pulos, os primeiros voos, aí você vai lá e busca mais outra. Mas, ou seja, você tem que mostrar o caminho, mostrar como é que faz. Não é que você vai ficar refém da pessoa para fazer por ela. Não, é isso que eu estou falando. Eu estou falando de ensinar a fazer, né? Não é dar o peixe, mas ensinar a pescar. Com Mas tem certeza. uma capacidade. E o que a gente fala na Remax? Para cada 10 corretores que você tiver na tua imobiliária, você tem que ter um staff a mais para dar suporte para esses corretores. Que o teu cliente é o corretor. Então, se você quer ter 20 corretores, maravilha. Você não vai dar conta sozinho. Você vai ter que ter alguém que vai ajudar esses caras, né? Então, acho que a gente tem que tirar o chip de corretor. O dono de imobiliário tem que tirar o chip de corretor, tem que botar Isso. o chip de gestor de pessoas, de mentor, de desenvolvedor, de líder. E saber que o foco dele não é mais nem quem compra, nem quem vende. O foco dele é o corretor. Né? Exato. E para isso ele precisa pegar o corretor pela mão e acompanhar. Eu acho que isso é importante a gente tocar nesse assunto também. Não, isso é excelente, Acran. E, ó, tem mais dois pontos que eu notei aqui sobre a auto performance. Então, assim, o primeiro é esse que eu falei, que eu acho que o plano de carreira, ele faz todo sentido para você poder atrair esse corretor de auto performance e para você também poder desenvolver esse cara aqui dentro.
E o outro ponto que assim, é muito essencial é que eu falo assim, né? Pessoas de alta performance, elas estão procurando o máximo. Então, elas estão trabalhando todo dia para buscar o máximo, elas querem crescer e tudo mais. Então, assim, hoje, né, uma empresa como a nossa, né, e outras empresas também podem fazer isso, mas quando você dá a condição, porque uma coisa é o seguinte, eu venho aqui e falo, Acran, eu quero te ajudar a crescer, tal, 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 tal. Só que comigo, sempre você vai ficar com 45% e eu com 55%. Entendeu? Me parece que não tem crescimento nessa relação. Me parece que está estagnado. E aí é um detalhe muito importante para o corretor. Por quê? Eu sou vendedor, você também é. Toda experiência sua, você vai entender o que eu estou falando. É assim, existe um momento que no primeiro ano, você vai lá e vende 12 imóveis, um por mês. Legal. Aí no segundo ano, você pensa, quero ganhar mais dinheiro. E Aí não você fala, vende cara, um por mês. Quem vender um por mês já tá bom, né? Ou seja, você então, já mas tá. vamos pensar assim. Para você vender um por mês, tem muita coisa que você tem que fazer antes. Né? A média no Brasil, a média Exato. em São Paulo, é um corretor vender um imóvel a cada 10 meses. Né? Aqui na Remax, a gente quer que a gente no mínimo, o corretor vende um imóvel a cada 3 meses, no início, no primeiro ano. Um por trimestre, porque senão ele não sobrevive. Né? Ou seja, nós vamos Exato. desenvolver esse cara para que ele venda assim um por mês, dois por mês, não sozinho, pelos parceiros, que ele sempre vai ter vários negócios em andamento. Mas eu acho que é importante Mas, dizer que isso é um plano, isso é uma construção. mas vamos no faz de conta. O cara vendeu um imóvel por mês, ele vendeu 12 imóveis no ano. O que Uhum. acontece? No segundo ano, ele quer ganhar mais dinheiro, ele quer crescer. Então, na cabeça dele, o que ele tem que fazer? Ele tem que vender mais imóveis. Porque se ele não vender mais imóveis, ou ele não mudar o valor do imóvel que ele vendeu para ser um imóvel de valor maior, ele não tem como ganhar mais dinheiro do que o último ano. Então, o que acontece? Quando a empresa ela já tem uma estrutura no plano de carreira que mostra para você como que você aumenta a margem de negócio que você tem, entendeu? Isso muda totalmente a regra do jogo. Porque assim, se eu vender 15 imóveis, eu vou ganhar mais porque eu vendi 3 a mais. Só que se eu ganhar, se eu tiver com a minha comissão, se eu for prêmio, estiver ganhando 60%, entendeu? Eu vou ganhar 15% a mais daqueles mesmos 12 que eu vendi no ano passado. Então, eu entendo que a auto performance e esse plano de carreira envolve esse cara ganhar mais dinheiro. Por quê? E aí Mas aí que tá. É, Concordo contigo, mas o ganhar mais dinheiro ele é uma consequência, ele vai estar lá na frente. com O que a gente certeza. tem que cuidar é a base. Eu não vou chegar na cobertura do prédio se a minha fundação não estiver boa, porque o prédio Com, vai cair antes. Então com o certeza. corretor vai embora antes, ele vai sair antes, porque ele não vai Exato. perceber valor em estar na tua imobiliária se você não tiver ali para acompanhar ele. Né? Exato. Então, o que Exato. eu quero deixar claro para os brokers e até para os corretores que estão aqui, para que cobrem seus brokers, nesse sentido. Ou seja, broker, siga o modelo. Assim como você cobra que eu, corretor, siga o modelo. Por que eu estou falando isso? Porque se você treina, desenvolve, capacita, e a gente sabe que na Remax a gente fala assim, são 3 papéis principais de um broker. Recrutar, treinar, desenvolver e reter, para que aumente a equipe e aumente exponencialmente a probabilidade de negócio. Se eu recrutar, mas não treinar, eu não retenho. E daí eu Exato. fico com aquele turnover, gente que entra, gente que sai, e aí vai frustrando todo mundo, e fica aquele clima ruim, sabe? E não é isso. Olha para as empresas bem-sucedidas dentro da Remax. Olha, por exemplo, da Remax Urban, 70 corretores, da Ruth, lá da Remax Collection, que tinha 5 a 2 anos atrás, está com 40. O top 10 do Brasil, aí top 5 do Brasil há 2 anos consecutivos. A Remax Remo, tem tantas, né? Olha o exemplo do Grupo Latina. Os caras têm 10 imobiliários, tem 700 corretores, tem uma indústria. Mas o que é indústria? É uma indústria de recrutamento, mas ao lado tem uma indústria de treinamento. Exato, E é por exato. isso que tem as pessoas voando, como a Helene Ribeiro aí, faturando 2, 3 milhões de euros, né? Então, Não, isso que você está falando é perfeito, assim. O ponto que eu estou colocando é assim, que eu entendo que o cara, quando ele vai buscar alta performance, ou ele já é um alta performance, ele quer entender sobre o crescimento dele. E a nossa empresa é uma empresa de crescimento. E se o isso. cara entende de crescimento, ele entende sobre vender mais e ter mais margem. Porque dentro de vendas, essa é a única forma. Então, você, sei lá, se você vender sorvete, né? Ou tem um momento que você resolve, caramba, eu não quero ter que vender mais sorvete, porque vender mais sorvete, eu preciso aumentar muito a minha operação. Eu quero ganhar mais dinheiro por cada sorvete vendido. Então, Ticket médio, né? disso está claro na nossa metodologia, disso já existir.
né? Uhum. Qualquer pessoa que entra aqui como trainee, ela vai ter o alicerce de 3, 4 anos para ela poder virar prêmio. Isso Uhum. não é negociável, ela precisa realmente crescer. Mas ela tem que saber que já existe o desenho, né? O plano de negócio já foi pensado, já foi aplicado. Tem corretores pelo mundo que já seguiram esse procedimento, Não né? precisa inventar a roda, é só usar a roda para que ela gire mais rápido. Nada Exato. mais do que isso. Exato, exato. E assim, esse é um ponto muito importante que eu acho da parte da auto performance. Então, tipo, é o cara saber que ele pode crescer, é o cara saber que o crescimento, eu falo muito sobre meritocracia, porque dentro da multinacional lá que eu trabalhei, existia uma Perfeito. meritocracia, no fundo eu era um empregado. Então, na hora que eu fazia a meta, fazia tudo que eu tinha combinado, só que ainda assim alguém precisava decidir se eu ia ser promovido ou não. E aqui na Uhum. Remax não. Então, o poder de decisão aqui dentro da nossa empresa está na mão do associado, do agente. Então, se ele Claro. tiver condição financeira, se ele tiver condição de operação, ele vai crescer o Ele é uma negócio. empresa e como empresário você tem que assumir risco, você tem que fazer gestão financeira, você tem que fazer Tá? marketing, você tem que fazer gestão né, do seu negócio. Então, aqui Não, essa é a grande diferença. isso Né? que está falando é o segundo ponto. Experiência de dentro de casa. Eu tenho aqui o associado, Leonardo Felipe, até para dar o nome nos bois, para as pessoas saberem de quem a gente está falando. Ele acabou de ir para 60%, depois de 2 anos, em 45, 55. E ele está indo com toda essa consciência que você falou. Tanto Ixi, que. 2 minutos só, tá? Desculpa aí. Tá bom. Tá acabando a live. Ah, A gente não, vai ser beleza. cortado. É. Vamos fechar aqui nessa ideia. Mas o Leonardo, né? Tipo, com esse 15% a mais que ele tem de operação agora, de 45 para 60, eu planejei isso com ele. Então, o que acontece? 10% ele está investindo tudo no negócio dele. Então, o lucro Marketing. mesmo, ele está tendo 5% a mais. Porque 10% ele está pagando consultor de tráfego, consultor de marketing Mas digital, vai gerar muito mais consultor de... negócio, vai aumentar o volume. Exato, exato. Porque ele Isso. quer ir para 70, entendeu? Ele não quer ficar em 60. Perfeito. Então não adianta Perfeito. ele querer ganhar 15% a mais. Ele vai ganhar 15% a mais, investe 10% no seu negócio para multiplicar e fica com 5% a mais nesse ano que já vai ser espetacular, né? Então, Perfeito. equipe, ele está vendo de contratar uma secretária para ajudar ele, entendeu? A parte do escritório nosso. Então, esse caminho, ele realmente é muito importante. Perfeito, cara. Bom, eu acho que a gente deu aí bastante coisa. A gente tem 1 minuto e 20 segundos só pela frente. Então, acho que a galera já deu para sentir aí o que precisa para ser um top producer ou para ter um top producer dentro de casa, né? Você Tá. precisa fazer a sua parte. Ponto. Você precisa ser autorresponsável, não delegar o seu sucesso ou o seu fracasso a ninguém. Acho que esse é o recado, né? E tá disposto a pagar o preço. A águia só é uma águia, só é um animal símbolo de alta performance, porque ela tem visão de longo alcance e ela assume riscos altos e ela é um animal que busca sempre se fortalecer nesse tipo de ambiente. Então a gente tem que estar da mesma forma. Então, irmão, eu queria te agradecer demais. Vai aí, cara. Ô, louco! Como é? Super legal, né? A galera pedindo para continuar. Eu vou propor Legal. fazer uma outra para a gente poder fechar o papo de trabalho remoto e marketing digital. Que eu acredito que Boa. nesse negócio de alta performance, eu acho que o corretor ele tem que ter uma atividade muito forte no trabalho remoto e no marketing digital. Eu acho que isso é uma veia do negócio. Então, se você quiser abrir aí, semana que vem, na quarta-feira, a gente faz Vamos combinar. outra. Já está agendado até semana que vem, cara, mas a gente combina, fala por WhatsApp. Tem 5 segundos. Galera, valeu aí.